Em Rio Branco, a capital de todos, acrianos de nascimento ou por opção, como o Maurício do Espetinho, são pontualmente 13 horas. Estamos começando mais uma edição do programa Entrevista da Tarde, sempre ao vivo aqui pela sua TV Rio Branco, canal 8.1, nesta tarde, né? Início de tarde de segunda-feira, 16 de maio de 2022. Eu vou começar o programa de hoje falando em política com o deputado Fagner Calegário, eleito pelo PV, agora está no Podemos, pré-candidato à reeleição. Depois eu converso com a escritora Cíntia Lazuli, isso mesmo, está aqui a grande obra dela. Vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Na sequência eu converso com a pré-candidata ao Senado pelo PL, Partido Liberal, partido do presidente Jair Bolsonaro, a professora Márcia Bittar. E o programa termina entrevistando o pecuarista Wagner Bezerra. São 13 horas e 1 minuto agora, sempre com o apoio do Arasuper e do Aramix. Eu tenho o prazer de conversar com o deputado Fagner Calegário, do Podemos. Seja bem-vindo, deputado. Tudo bem? Boa tarde. Bom início de tarde, né, Bom Muniz? início de tarde, né? E bom início de semana também. Meu Deus do céu, maravilhosa. Embora a gente sabe que a semana começa no domingo, né? Tanto é que hoje é o segundo dia já. Segunda-feira. Segunda-feira. Segunda-feira é mais tranquila, né? Em tese, não tem sessão. Na segunda-feira é o dia que a gente coloca para arrumar a casa, né? Organizar as pautas da semana, ver como que a gente vai trabalhar. Reunião de comissão. E os colegas que moram no interior, o dia que estão vindo para a cidade, a gente agora nesse período já de pré-candidaturas, a gente acaba saindo um pouco mais aqui da capital, é o tempo que a gente consegue chegar também do interior, se organizar e ver como é que está a casa. Legal. Deputado, antes de falarmos sobre alguns assuntos aqui, inclusive algumas propostas apresentadas pelo senhor, algumas aprovadas, outras ainda não, o que lá atrás, em 2018, acho que 2018, 2017, o que lhe chamou a atenção no PV, Partido Verde? Quando nós fomos lá em 2018, a gente procurava um partido. O partido é um instrumento para você poder concorrer ao processo eleitoral. Eu tinha um bom relacionamento, tenho até hoje, com a professora Shirley. Era um partido que naquele momento integrava a Frente Popular, base do governo, que é a base onde os meus amigos, os meus parceiros e apoiadores tinham um contrato ali com a administração. Eu sei. Então foi um partido que, naquele momento também, nós não tínhamos nenhum grande figurão e o momento e a regra eleitoral favorecia a gente estar num partido onde não tivesse mandatários, né? Mas tinha lá um secretário de Estado na época, que era o Dr. Pedro Longo, que ficou naquele momento como suplente. Então era uma chapa que disputava e também tinha a composição do PV, PRP, PSOL, PPL e a gente sabe que o Julinho é um cara que tem muito conhecimento nessa questão de montagem de chapa. Júlio César? Não sei se é Júlio César. É Júlio César. Eu chamo só de Julinho. É o novo secretário de governo. O da Segovia, isso mesmo. Sabia que ele foi jogador profissional? Rapaz, dele fala que jogava bola. Agora jogava muito, jogava. Aliás, ainda joga. Gosta de brincar uma bolinha. Então, assim, a gente pegava... Olhamos aquele cenário, a expertise do Julinho, a gente enxergava que aquela chapa teria possibilidade de fazer 2. Ou seja, onde faz 2, pode fazer 1. Então, a gente desembarcou ali no PV e tivemos aí a grata felicidade de conseguir o primeiro mandato. E agora foi trabalhar. Tá. Eu não vou usá-lo como bode expiatório e nem debitar ao senhor essa, digamos, essa bagunça ideológica. Não vou. Seria muita injustiça. Mas, assim, parece que aos poucos a questão da ideologia partidária, ou seja, a fidelidade, parece que não vale mais a pena para a maioria dos políticos, né? Essa questão da fidelidade, Muniz, eu acho que ela é importante. Mas essa questão da ideologia, não dá para falar assim... A cada dia que passa é visível que as pessoas não procuram um partido por terem nele assim, eu me enxergo aqui dentro. E sim por... Era exatamente isso onde eu queria chegar. E eu estou falando isso porque, em parte, concordo com o senhor falando, mas para haver a fidelidade, tem que haver também a questão da ideologia. Sim. Senão, não casa uma coisa com outra. Eu tenho hoje
me sinto muito feliz, muita vontade de estar dentro de um partido onde eu consigo me enxergar ideologicamente. Eu consigo me enxergar ideologicamente. No Podemos? Dentro do Podemos. Pois aí que está, ó. Rapidinho para a gente passar para outro ponto, né? A gente acaba se amarrando nesse aqui. Fica tranquilo, hoje é segunda-feira ainda. Não da extrema-esquerda, mas foi da esquerda para a direita. Eu acho que do partido da esquerda, um dos partidos mais light, mais tranquilo, e que tem ali, eu digo que o PV ele não é apenas um partido. O PV é uma grife, é um partido mundial, está em mais de 5 países aí da Europa, então é um partido mundial. No Brasil, a gente não conseguiu fazer com que o PV talvez não despontasse tanto, mas tanto um como no outro, eu sempre me senti muito bem ideologicamente. Agora, dentro do Podemos, há uma visão um pouco mais de direita, combina um pouco mais comigo, que venho da iniciativa privada, trabalho com isso já a vida inteira, você sabe muito bem sobre isso. Mas o importante é que passamos pela pandemia, né? Claro. Vamos falar assim? Vamos a outro assunto, depois a gente volta isso aí com a questão eleitoral. Vamos, é importante também. Vamos lá, o senhor apresentou, o senhor já demonstrou sua preocupação com os autistas, né? São muitos aqui, não há um número exato, o poder público tem uma estimativa, precisamos ver em loco, de fato, onde eles estão e quem são, para poder termos até uma noção mais exata. Mas enquanto isso não acontece, o senhor já demonstrou a sua preocupação com esse pessoal, né? Muniz, a gente... Na maioria, criança, né? Sim. Na verdade, hoje nós temos de todas as idades, né? O pessoal vai crescendo. O que acontece? Durante esses 3 anos aí, a gente foi apresentando diversas pautas, né? Chamando diversos programas para o debate. Por último, uma coisa que chamou muito a atenção e teve, assim, essa movimentação da sociedade foi a questão do projeto de lei para atendimento prioritário nos ambientes públicos para os... eu não gosto de falar para os autistas, né? Mas para todos aqueles que dispõem do transtorno do espectro autista. Isso. E não é só isso. Semana passada eu fiz uma visita lá no Dom Bosco, que é a escola do governo do estado, que teoricamente é para estar adaptada para crianças com essas limitações. É um ensino especial. Um ensino especial. E lá, por exemplo, a gente ainda vê que o intervalo das aulas, ela vai com a famosa sirene ainda. E quando a gente olha para essas crianças, para esses jovens, a maioria deles, eles têm uma hipersensibilidade auditiva. Ficam incomodados com isso. Então, é muito comum quando toca a sirene, você vê as crianças levando a mão assim, aos ouvidos e ficando angustiada ali, agoniada, na verdade. Então, uma das coisas era mudar. São pequenas coisas que a gente pode adaptar lá na rede estadual para que a gente possa acolher melhor essa garotada, acolher melhor essas crianças. E aí também, lembrando que a sala de aula, a gente precisa de... O projeto, ele prevê que, no mínimo, um monitor para 2 alunos. Um monitor para 2 alunos. Por quê? Porque é um ensino, como o senhor já falou, especial. Precisa de um pouquinho mais de atenção. Então, a gente precisa ali do profissional dando mais atenção para essas crianças. Então, uma das coisas, assim, pincelando por cima do projeto, é isso daí. O que a gente está buscando para... Não é só para as crianças, fique claro, mas para quem... Também, tá? E qual é a impressão que o senhor tem em relação à reação do poder público sobre isso? Olha só, eu vou levar para o lado mais humanitário. Eu tenho observado o governador Gladson muito sensível para essas temáticas. E eu estou à disposição, inclusive tenho buscado já a Casa Civil para a gente poder discutir um pouquinho isso daí, porque não vai gerar... Diretamente nós não temos despesa. Vai o monitor. Mas o monitor nós já temos o concurso da educação, convoca, bota esse pessoal para a sala de aula. Eu acho que está na hora da gente... Já passou da hora de falarmos que a prioridade são os acrianos. Dizem que a garotada nossa é o futuro. Mas se a gente não está dando atenção para eles agora, o que vai ser do nosso futuro? Tem que trabalhar esse futuro no presente. Pronto, trazer esse futuro para o presente. Tá. O senhor, como um bom empreendedor, se preocupou também com os menores aprendizes. E aí? Olha, uma triste realidade. Hoje, saiu no AC 24 horas, da região norte, o Acre é o primeiro no ranking do desemprego. E no Brasil nós somos o 5º. Então, hoje nós temos aí, e aí nós não precisamos esconder isso,
cada vez mais cedo, nossos jovens sendo cooptados pelas organizações que sitiaram não só o nosso estado, mas sitiaram o nosso país. Sim. E o nosso projeto de lei visa buscar aquele jovem entre 14 e 24 anos para dar o primeiro emprego. As empresas privadas do nosso estado não conseguem absorver toda essa mão de obra. Então, como eu venho do segmento, que é o segmento que mais emprega depois do próprio poder público, que é a terceirização, Sim. a gente quer fazer o quê? Que a administração absorva parte dessa mão de obra através das empresas terceirizadas. Então, o nosso projeto de lei, ele visa simplesmente regulamentar a contratação desse jovem aprendiz, colocando ele à disposição, colocando a mão de obra dele à disposição do poder público. Aí vai falar assim, mas é criança. Veja bem, é de jovens de 14 a 24. Nós temos de 18, 19, 20, 21, todo mundo. E nós não podemos pensar no futuro sem olhar para o presente, como a gente já mencionou. Nós precisamos sim dar oportunidade para esse jovem de 14, 15, 16 e 17 anos, que dentro da casa dele está o pai e a mãe desempregada. Se não fosse isso, o Acre não era o primeiro lugar hoje no ranking da região norte do desemprego. Então a gente precisa. E falando assim, é aquela história, vai chegar mais uma vez a eleição e a gente não pode vir com aquele discursinho só de saúde, segurança e educação. Hoje o que movimenta o nosso estado e o nosso país é o desemprego. Como é que eu vou falar para uma mãe de família... Até porque com o emprego você reduz em 50% esses outros 3 problemas que você falou aí. Eu vou falar assim, problema na saúde, na educação. Como que eu falo para a mãe e na do pai violência. que está desempregado, que não consegue comprar um dipirona, vai lá... Difícil. E aí, como é que eu falo sobre saúde para essa família? E para a educação, a criança sai de casa, vai para a escola pensando na hora da merenda, volta para casa, não sabe quando vai ter a próxima refeição. Como que eu vou cobrar um bom desempenho dessa criança? Eu não tenho como cobrar isso. E sobre a criminalidade, está aí os números. Conforme aumentou o índice do desemprego, também disparou da criminalidade. Então, hoje, nós precisamos falar não só sobre saúde, segurança e educação, que são os pilares da discussão política, mas sim sobre oportunidade. E oportunidade, a gente está falando aí sobre a geração de emprego e renda para os jovens do nosso estado, ô Muniz. Fazer 2 perguntas aí, uma para a gente ganhar tempo. Bora. Nós teremos 4 entrevistados. Tudo bem. Vamos lá, então. O senhor foi eleito, evidentemente, com um discurso mais voltado, uma atuação abrangente, mas voltado ao empreendedorismo, à geração de emprego, aos comerciantes, enfim. A outra... como é que fica essa briga interna no Podemos? Além do senhor, tem mais 2 deputados com mandato, disputando. Qual é aí eu me emendar aqui mais uma. Qual é a meta do Podemos em relação à Assembleia Legislativa? Vamos lá. Então, respondendo... Primeiro é fazer uma autoavaliação. É meio complicado, mas eu acho que... Vamos lá. A gente veio com uma das bandeiras, era essa questão da livre iniciativa, isso. Defendendo muito... Ninguém esperava em 2020 uma pandemia. Aí foi 2021. Temos que repensar. Essa questão do digital explodiu nesse momento. Temos que repensar e se reinventar. Indo para o Podemos, com 3... hoje está lá eu, deputado Neném Almeida e deputado André Vale. Aí temos outras pessoas ali, outros pré-candidatos também, de tal envergadura quanto os deputados. Nós temos lá o ex-prefeito Rodrigo Damasceno e temos também... Ali eu vou pedir desculpa porque eu não sei o nome, mas é sobrinho é filho da Ideucleide lá do Cruzeiro do Sul, que já é de uma família tradicionalmente política. E a meta do Podemos é, no mínimo, um deputado federal, no mínimo. A nossa chapa ela está bem competitiva, ela está legal. Nós estávamos aqui nos bastidores conversando, inclusive com o nosso amigo Maurício, da dificuldade dos partidos, né? Mas quem fez o dever de casa hoje consegue enxergar a sua chapa com possibilidade de fazer sim 2 deputados estaduais. E a nossa chapa ela ficou bem bacana, bem tranquila. Certeza de fazer e dependendo do desempenho dos colegas, a segunda cadeira. Isso é fato. O Podemos para a Assembleia, inicialmente a gente brinca, né, que é nenhum direito a menos, ou seja, tentar voltar com as 3 cadeiras. Mas hoje a gente consegue enxergar com um pouco de tranquilidade o retorno de 2 colegas e aí, dependendo do desempenho do resto da chapa, está fazendo aí uma 3ª cadeira. Dificilmente voltam os 3. Tem candidatos ali que pode vir buscar uma vaga de hoje de um dos 3 deputados. Sim. E isso é da dinâmica da política, né, Muniz? Claro. Conversamos aqui, então, com o deputado Fagner Calegari, deputado estadual.
Pré-candidato também à reeleição. Reeleição. É isso? Firme e forte. Rapidinho, para encerrar então. Fazendo uma autoavaliação, Calegari por Calegari, merece a reeleição? Com certeza. É difícil. Eu só ia dizer não. Não, é difícil você falar de si mesmo, né? Mas assim, eu sei verdade. as minhas intenções, eu sei o que eu carrego no meu coração, eu sei qual é a ideia que eu tenho para o Acre e para os acreanos. Então, já que ninguém pode pedir voto ainda, né? Mas eu peço ajuda, segue a gente lá nas redes sociais, vamos lá que a gente tem um trabalho bem bacana e eu acho que o acreano precisa conhecer o nosso trabalho. Legal. Registramos aqui a presença da nossa amiga Samara Lira. Seja bem-vinda. Quem mais? A nossa... Bianca. A Bianca. A equipe de apoio. Isso eu tenho que deixar claro. A turma me ajuda bastante. Claro, é importante isso. Sucesso, então. Obrigado. Foi um prazer, tá? Boa tarde. Depois do intervalo, eu volto, então, depois da arte de fazer política, vamos falar sobre a arte de escrever. Não menos importante. Muito importante, por sinal. Cíntia Lazuli, eis a próxima atração. Agora são 13 horas e 15 minutos em Rio Branco. Até já.